Linha de Frente. Olá, eu sou Elaine Keller e a gente está começando mais um Linha de Frente aqui na Jovem Pan News. Essa edição do Linha vai ser especial e dedicado a todas as famílias enlutadas com o trágico acidente da Voipez que aconteceu no dia 9 de agosto e do avião que caiu essa semana em Apiacás, matando o empresário Arni Alberto Spirin, de 69 anos, e seus netos e um funcionário. A pergunta que fica é: podemos confiar no serviço de aviação no Brasil? O acidente aéreo da Voipez é, até o momento, o maior do mundo neste ano em quantidade de vítimas, segundo o site Aviation Safety Network. Uma tragédia aérea desse porte não ocorria no Brasil há mais de 15 anos. A última havia sido em 2007, em São Paulo, quando o avião da TAM se chocou com um prédio da companhia, deixando 199 pessoas mortas. E é isso que eu vou conversar a partir de agora com os nossos convidados. Estão comigo o Dr. Sérgio Gerges, advogado experiente na área aeronáutica, Daniel Calazans, perito aeronáutico, Sandra Assali, da Associação Brasileira de Parentes e Amigos de Vítimas de Acidentes Aéreos, e Diogo da Luz, empresário, aviador e que nos ajudou ao longo do último final de semana com a cobertura do drama vivido na cidade de Vinhedo. Antes da gente iniciar a nossa conversa, nós vamos rodar um pequeno VT para vocês que estão nos assistindo e ouvindo, com um resumo do caso da Voipez. 1h25 da tarde de sexta-feira, dia 9 de agosto de 2024. Bicho. Nossa. É doido. Uma aeronave do modelo ATR-72 da Voipez cai sobre um condomínio na cidade de Vinhedo, no interior paulista. O avião havia saído de Cascavel, no Paraná, rumo ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Mas a viagem, que deveria ter durado aproximadamente 2 horas, foi interrompida a cerca de 70 quilômetros do destino. Meu Deus do céu, caiu um avião no meu vizinho! Naquele mesmo dia, pilotos que passaram pela região da queda do ATR emitiram alertas para acúmulo de gelo, condição que pode levar à perda de controle da aeronave. Especialistas apontam que esta é uma hipótese válida e que o gelo pode ter contribuído com o acidente. Mas ao longo da última semana passou a ser divulgado que o avião da Voipez teve uma série de problemas técnicos antes do acidente. A aeronave já havia sofrido um dano na fuselagem e teve que ficar parada para manutenção. Também foram relatados problemas com o ar-condicionado, além de danos em assentos e nos bagageiros. Vídeos antigos mostram pilotos da companhia criticando as condições de trabalho na empresa. Foi o caso de Luiz Cláudio de Almeida, de Campos do Jordão, que relatou os problemas durante uma audiência pública da ANAC em junho deste ano. Estou fadigado. A empresa às vezes me liga para fazer um voo. Pô, vai que dá. Mas isso que não é para ir. Não, vai que dá. E isso, a gente acorda, muitas vezes eu digo agente secreto, da escala, quando você acorda, tem 8 ligações da escala no seu dia de folga. Estava de folga, precisei desligar o meu celular. E vocês ligarem aí um jornal, ligarem um celular, ou vejam no YouTube, como nós vimos, desastres aéreos. A queda do voo 2283 se tornou a maior tragédia aérea do Brasil em 17 anos. As caixas pretas foram recuperadas em boas condições. O CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, informou que conseguiu extrair com êxito os dados dos gravadores da aeronave. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.
Todas as 72 pessoas que estavam a bordo morreram, 4 tripulantes e 58 passageiros. Entre as vítimas, 2 crianças. A pequena Liziba, de 3 anos, que viajava com o pai justamente para comemorar o Dia dos Pais. E o menino Joslan Pérez, de 4 anos, que estava com a mãe, a avó e a cachorrinha Luna no avião para voltar inicialmente a São Paulo e depois retornar à Venezuela, terra natal da família. Os corpos das vítimas acabaram de ser retirados um dia depois da tragédia e foram encaminhados ao IML Central de São Paulo. O Instituto Médico Legal informou que todos os ocupantes da aeronave morreram de politraumatismo. Os familiares estão recebendo apoio psicológico e também no traslado dos corpos. A Força Aérea Brasileira informou que um relatório preliminar sobre o acidente deve ser divulgado até o próximo mês. Existe uma tese do professor de estatística Arnold Burnett, do MIT, publicado pela BBC, que a cada 10 anos, desde 1968, o risco de morrer em um acidente de avião comercial vem caindo pela metade. No estudo de Burnett, publicado em julho deste ano, os países foram divididos em 3 grupos de risco para acidentes com aeronaves comerciais. Os riscos podem ser de mais baixos, intermediários e mais altos, os países. O Brasil figura no segundo grupo, o intermediário. O país ocupou essa posição em grande parte por causa da colisão aérea em 2006 envolvendo a Gol e o acidente de 2007 envolvendo a TAM em um aeroporto em São Paulo. Esses 2 acidentes causaram juntos mais de 350 mortes. Trazendo mais subsídios, circula na internet um apócrifo representando um desabafo de um piloto brasileiro no sentido de que o país do Santos Dumont, que é o Brasil, não se desenvolveu o quanto deveria. Alguns aeroportos não possuem auxílio de bombeiros para casos de emergência, que dirá uma pista de qualidade com auxílios visuais de instrumentos para pouso. O serviço de tráfego aéreo, por vezes, parece ser algo novo, recém-lançado, pelo nível de amadorismo dos operadores no dia a dia. Frequências com a baixa qualidade, regiões sem cobertura de radar, além de falta de radares meteorológicos na região norte do país. E aí, bancada, o país do Santos Dumont tem segurança na aviação ou não? Quem gostaria de começar a falar? Fica à vontade, Calazans. Não podemos afirmar ainda muitas coisas, mas diante do atual contexto, do que aconteceu, dos relatos dos tripulantes. Houve relatos impressionantes, não de passageiros, nem vou considerar isso. Considerando o relato de tripulantes, criou-se um pânico e um medo que a gente precisa ter muito cuidado, principalmente da sociedade. Ainda vamos ver qual é a realidade, mas a percepção, que nem sempre é a realidade, a percepção é de insegurança e que as autoridades aeronáuticas, por intermédio de dados, estudos, monitoramento e fiscalização, traga para a comunidade em geral uma explicação de que se é seguro ou inseguro. E aí há necessidade de parâmetros técnicos, mas a percepção é de insegurança. Vocês querem falar? Bom, eu tenho a impressão que nós precisamos, antes de mais nada, procurar ser o mais responsáveis e cuidadosos possíveis. Primeiro que nós estamos falando de um acidente com vítimas fatais, e são muitas. Essas vítimas têm famílias que ficaram aí, têm amigos, têm filhos, têm pais, mães, assim por diante. E eu prefiro sempre me basear em fatos que eu esteja realmente convencido. Fatos concretos, fatos de depoimentos firmes para que não deixem dúvida. Eu entendo que a aviação brasileira é muito segura, sim, sem dúvida alguma, especialmente depois de 2007, quando houve aquele acidente da TAM, o 3054 em Congonhas. Ali parece que foi
chega, precisamos mudar o jeito de agir de verdade. E acho que nós evoluímos barbaramente. E se eu pudesse dizer que na corrente de segurança no Brasil, que existem alguns elos mais frágeis ou menos seguros, esses muitas vezes estão, como disse você no início da matéria, Elaine, justamente na parte do Estado. A infraestrutura aeroportuária é deficiente, é menor que seria o ideal para um tamanho do Brasil e muitas vezes a iniciativa privada cobriria esse espaço se o Estado desse permissão para que se fizesse isso. Doutor Sérgio? Bom, antes de tudo, quero cumprimentar você que nos prestigia, né, assistindo esse canal, esse programa. Obrigado pela oportunidade. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui. Eu é que agradeço. E, infelizmente, de um assunto que requer, lógico, todo cuidado, né? Nós temos que nos ater aí ao impacto que traz a vida das pessoas direta e indiretamente. Mas, respondendo a sua pergunta, eu diria que é absolutamente confiável, é seguro, sim. E digo por quê. Aí, a minha opinião, né? Hoje, quantos voos, quantas decolagens, quantas aterrissagens, quanto que movimentou do espaço aéreo somente brasileiro? Estamos falando de Brasil. 3 mil por dia. 3 mil por dia. Desses 3 mil por dia, quantos incidentes? Hoje, nenhum. Nenhum. Quando se fala de pane, quando se fala de condição, quando se fala de ANAC, quando se fala de órgão que regulamenta, eu diria que o Brasil está ali chegando perto das pontas principais frente aos países de primeiro mundo. Então, respondendo 3 mil ao dia, o senhor é comandante, 3 mil ao dia. Pergunta que fica, quantos caminhões bateram hoje? Quantas pessoas morreram num acidente de motocicleta, foram atropelados, de bicicleta? Então não, a resposta é simples, é confiável, é totalmente confiável. A gente faz essa pergunta, né, e eu queria até passar a palavra para a Sandra. Assali, tá certo o sobrenome? Assali. A Sandra faz um trabalho belíssimo na Associação Brasileira de Parentes e Amigos das Vítimas de Acidentes Aéreos, né? E a Sandra estava contando aqui para nós que antes de vir para os estudos da Jovem Pan, ela estava justamente com as famílias do acidente da Voipés. E a diretoria, principalmente. Exato. Né? Porque as famílias, a maioria já foram embora. Tá. Porque como as 62 vítimas foram reconhecidas, quando eu cheguei lá no hotel, tinha acho que umas 4 ou 5 famílias ainda, porque estava aguardando a liberação do corpo, né? Mas já todos identificados. Mas o que eu estive mesmo, que foi de muita importância, foi com a diretoria da Voipés. E você relatou pra gente que a companhia tem dado uma atenção muito especial a essas famílias. E, para quem não sabe, a Sandra, né, fundou a associação logo depois do acidente ocorrido com a TAM em 1996, né, há quase 28 anos atrás. Lamentavelmente, a Sandra foi uma das viúvas desse caso. E naquela época você estava comentando que não tinha, né, uma gestão de crise, vocês não tiveram assistência que hoje as famílias enlutadas aí do caso da Voipés estão tendo, né, Sandra? Tanto que a gente fala, né, o quanto uma Abrapava fez falta para nós, né? Na verdade, a associação ela foi fundada com essa finalidade, teve uma evolução incrível. Hoje, seguramente, a Abrapava já trabalhou em mais de 200 acidentes por todo esse Brasil. Porque não importa se é uma vítima, né, o familiar, porque é o que a gente sempre fala. Os acidentes são distintos. Um é de um helicóptero e o outro é um Airbus, né? Mas a necessidade do familiar é muito semelhante. Sim. A partir do momento que ele tem aquela perda daquela forma traumática, o que ele precisa é o mesmo que a 199 de um 3054 precisa. Então, esse é o trabalho que a gente faz. E com esse Brasil enorme, com tantos acidentes que acontecem, o que acontece? A gente tem muito trabalho, porque hoje a gente é muito referência, né? Quando vocês estavam falando aí nas questões da insegurança e tudo mais, e que o próprio Calazans comentou, gera uma insegurança, e é verdade, principalmente quando um acidente acontece, né? O assunto vem muito à tona, né? Das tripulações e tudo mais.
O Brasil deve estar fazendo, acho que uns 5 anos já, começou isso já antes da epidemia e da pandemia, e se permanece, infelizmente. O Brasil tem uma estatística de um acidente aéreo a cada 2 dias. Essa é a estatística. Caramba! Isso é seguro? Eu tenho eu não... O Brasil tem um acidente aéreo a cada 2 dias. Na aviação geral. Isso envolvendo tudo. Agrícola, helicóptero. Voou. Tá. Não sendo pássaro. Tá, entendi. Não Excluindo aí a aviação comercial desse cálculo aí. Exatamente. Você tem um acidente aéreo a cada 2 dias no Brasil. Ainda excluindo o comercial. Excluindo o comercial. Aviação porque geral. O que acontece? Você tem hoje uma questão que é a seguinte: o Brasil é imenso, tá? Você vai encontrar uma certa deficiência da ANAC? Sim. Em que sentido? Ela tem se aprimorado muito, ela também tem se dedicado a se aprimorar cada vez mais para alcançar os níveis de exigências que você precisa realmente. Só que já faz muito tempo que nós estamos com essa estatística. E essa estatística, ela precisa mudar. Agora, em que sentido? O Brasil é imenso. Então, você tem muito acidente agrícola, que é o dono da fazenda, que tem um avião e põe lá o seu funcionário para fazer a pulverização. Eu tenho relatos. Então, você ainda tem uma questão cultural que é muito complicada. Você tem que mudar uma cultura de responsabilidade. Por exemplo, a Abrapava já... Porque eu vou seguindo os exemplos de quem a Abrapava assiste. Uhum. Então, acidente com agrícola, sim. O dono do helicóptero, do avião dele lá, que vai para pulverizar, deu um problema técnico. Deu um problema numa peça. Ele foi para o galpão da fazenda. Apertou. Pegou uma gambiarrinha lá, fez um negócio parecido, enfiou no avião e pôs o piloto para voar. Essa posição dela é muito importante. O não relato. O doutor Sérgio falou, quantas ocorrências houve hoje? Não sei. Eu, como controlador de tráfego aéreo, cansei de atender avião em emergência que não declararam. O fato de não declara o voo. Não declara São emergência. voos clandestinos. Não, voo emergência. Que ele falou que hoje não houve uma ocorrência. Não sei. Não foi declarado. Não foi noticiado. Mas eu já atendi várias aeronaves em situações comerciais difíceis, em situações periclitantes, que o piloto não declarou emergência. E eles não declaram, e aí entra porque no que ela falou. Ou declarar a emergência gera uma série de outras. Mas eu quero fazer uma parte aqui. Né? Primeiro, perfeitamente, eu estou entendendo o que você está falando. De âmbito geral, se a gente for olhar por este lado, temos deficiência na Polícia Federal. Ela não consegue fiscalizar a fronteira toda do Brasil. Estou dizendo, fazendo uma analogia. Uhum. Temos deficiência com os governantes. Eles não conseguem detectar onde falta hospital, onde não tem, e tem recurso para isso. Quando você fala, olha, avião agrícola, o piloto privado mesmo, que às vezes está voando sem estar habilitado, como a gente estava comentando há pouco, tudo mais. Então, na verdade, eu queria, assim, na verdade eu estava pontuando aqui em relação à aviação comercial. E até englobando a executiva junto. Mas, lógico, você tem razão. Vai lá e dá manutenção no lugar inapropriado, coloca uma peça genérica, mas em relação a isso, existe a punição, tem que existir uma fiscalização que hoje não existe condição, não tem como. E aí você chega na pergunta que eu quero fazer. Muito importante. Quem é que tem que fazer essa fiscalização? A ANAC. Mas tem um ponto importante, eu acho que ele precisa diferenciar primeiro antes de avançar, Helene, se você me permitir, que é, primeiro, no Brasil a gente fala acidente como se fosse tudo. E muitas vezes a enorme maioria dos acidentes não é uma batida. Então se confunde primeiro esse lado. Nos Estados Unidos tem o crash e o accident. O acidente é qualquer coisa que cause ferimento em algum passageiro, em uma pessoa a bordo ou um dano razoável no avião. Então, por exemplo, se o avião ao pousar, ele bater a asa no chão, que nem mas teve agora há pouco tempo que uma asa pegou lá ali foi ocorrência a fuselagem da... Aquilo ali não foi um acidente. Aquela especificamente foi no momento de manobra. Mas se na hora de pousar ele quebra as luzes da pista, por exemplo, e faz o pouso com segurança, aquilo já é um acidente. É um acidente. Tá. E turbulência que machuque pessoas, que é o que mais causa danos nas pessoas em tudo, é a turbulência. Também vira um acidente. E principalmente, a gente falando em aviação comercial, a coisa distingue barbaramente. Sim. Porque esses acidentes que acontecem com frequência em aviação, incluindo a chamada aviação geral, sim, os voos
agrícolas, táxi etc. aéreo, E executivo. os voos clandestinos. E aí Os inclui tacas, também, que são não só os uma coisa, tacas, como também os voos de tráfico de drogas. Sim. Porque um avião roubado, totalmente ilegal de tráfico de droga, quando cai, é acidente aéreo. Sim. Então, me parece, quando a gente fala de aviação comercial, a estatística é muitíssimo melhor, Não, certo? a aviação comercial, eu acho que hoje, quando você vai falar em aviação comercial, você tem que... Todo mundo me pergunta, né? Principalmente porque eu perdi meu marido e as pessoas, você não tem medo de voar? Nunca tive. Eu me sinto absolutamente segura. E como a gente foi evoluindo para esse trabalho e acabou se envolvendo muito também nas questões de segurança, porque hoje a Abrapava faz muito um trabalho contundente mesmo, de discussões, de parâmetros e tudo mais. Por quê? Porque como eu trago os relatos dos acidentes que acontecem, e aí você tem... E é impressionante como você tem, em acidentes, de um modo geral, familiar de tripulante te trazendo depois do acidente e contando assim. Ele chegava em casa reclamando. Aí você ouve a história, né? A verdadeira história que não foi Aí você contada fala, antes. agora, o que você tem, que não dá para descartar, que você tem enfrentado atualmente muito na aviação comercial, e isso sim é um grande perigo. Isso sim é um grande perigo. Nós estamos com os nossos pilotos extremamente cansados. Eles estão num nível de fadiga absurda, tanto que eles estão fazendo um grande movimento agora para justamente trazer essa discussão, porque esse depoimento que foi dado, que vocês mostraram, era uma dessas audiências públicas por conta de fadiga, porque estão querendo mudar o RBAC 117 para que eles voem mais do que eles voam. E eles estão dizendo, hoje não podem damos voar conta. 12 horas, é isso? Isso, e eles querem 14. Já estão querendo passar para 14. Não é bem 12 eles podem voar. Você tem a tripulação, Sim, revezamento. Tem vários tipos de situações. Existe Vários tipos de situação. Sim, sim. Mas eles estão bastante cansados. Mas em todos os Mas casos... é importante lembrar também que o limite de horas voadas por mês é 100 horas e 270 por trimestre. Então, não dá nem para ser 100 horas cada mês repetidamente. 100 horas no mês, 100 horas no outro. No próximo vai ser no máximo 70 horas. Sim. E a contabilização disso também não é hora voada exatamente, né? Da hora que se apresenta ao aeroporto, Já é tá um terço contando. quando está sobre aviso, existe as composições dentro do né? Por exemplo, uma coisa que foi importante que a VoIPS fez agora, e eu sei porque hoje eu falei com uma comandante da VoIPS, nós temos muito contato, e ela já foi da TAM, da Azul, e hoje ela é da VoIPS. E a gente conversa bastante. E hoje ela estava falando comigo, nós estávamos conversando, e ela falou assim, Sandra, hoje eu liguei para a VoIPS e falou, olha, eu estou emocionalmente sem condições de voar. E a VoIPS falou, ela foi respeitada. você não vai voar, ficou em casa, sem nenhum problema, e não está acontecendo só com ela, porque eles perderam companheiros de trabalho, e eles são comandantes na empresa onde vivenciou o acidente. Sim. Então, eles estão... E hoje, na hora que ela me falou isso à tarde, eu já tinha estado com a VoIPS de manhã e eles fizeram questão de me falar, olha, o tripulante que está nos procurando e dizendo não dá para eu voar, nós estamos deixando eles muito à vontade para não embarca. Fica em casa, pede... Então, está havendo esse cuidado. Ok. Agora... Mas dá até um limite, né? Porque eu já ouvi esse comentário. Qual o limite? Se todos pedirem, eles vão parar. Se começa, você para a companhia? Entendeu? Não é por aí também. Eu acho que tem um limite, eu não sei qual o limite, não sei até onde vai isso. Nobre, E todos vão ter nobre que ser atitude, acompanhados, nobre né? atitude Todos da também, VoIPS, porque é o que a gente não tem falou. como negar isso, mas eu fico pensando, se uma porcentagem grande da empresa solicitar uma suspensão, ela vai conceder? Se comprometer a frota? É uma pergunta que eu faço. Eu queria só dar um passo atrás e perguntar o seguinte, ok, é a ANAC, mas vou perguntar aqui como passageira, uma pessoa leiga do assunto, né? Não tenho conhecimento de vocês. Se eu entro no avião e existe no Brasil, porque a gente tem a sensação, e eu falava isso a hora que a gente estava discutindo antes de entrar no ar, que, por exemplo, os Estados Unidos, que deve estar naquela estatística ali do MIT como risco baixo, né? É risco zero. Então, assim, se tem um botão, uma parafuseta fora do lugar, o avião não sobe, mesmo que aquilo não seja primordial para o avião ficar no ar.
No Brasil, a gente tem a sensação que, e eu estou falando sensação, tá, gente? Eu não estou Percepção, dizendo... né? Exatamente, a minha percepção eu não estou afirmando. Que a gente dá um jeitinho brasileiro. Ah, mas se é uma parafuseta do ar-condicionado, a gente desliga isso aqui e voa, não custa nada. E aí a gente não tem uma fiscalização. Não vai sobre acontecer. Isso. Acontece. Você não vai ver isso na aviação comercial. Não? Olha, eu já discordo um pouco de você. Eu tenho relatos de... Eu acho que Tem. esse risco... Aí tem. Tem muita coisa. Eu acho que a gente não Tem- pode partir de relatos vagos de uma coisa Não, tão não, séria como é essa. bem sério. Não é vagos, Tem que infelizmente. Por ser isso coisas eu vou fazer uma pergunta. formais, documentadas. Mas eles não formam. Gente, Eles não formalizam tem empresa uma que série proíbe de- o camarada fazer relatos, gente. Nós estamos no Brasil, não vamos verdade. passar. Vamos. Não, isso é verdade. Isso é verdade. Peraí, gente, vamos passar pano. Eu desafio Não, nós alguém estamos Não vai a fazer, trazer. não vai fazer. Eu Vai ser perseguido, desafio vai alguém ser a mandado trazer embora, não vai aqui fazer. um supervisor de Não vai. manutenção Mas peraí, mas que toda diga empresa ter tem um assinado canal de- um Eu documento conheço. de manutenção Eu conheço. que não tenha sido bem feito. Eu desafio trazer. Eu conheço e ele nunca vai vir aqui. Esse é o problema. Eles não falam. Eu posso fazer Não uma fala pra parte? você? Não faz Claro. relato pra você? Gente, Eu posso fazer uma parte? Isso tem, claro. Vou fazer uma Só parte que só tem uma questão. Eu acho que toda empresa, seja ela aérea ou não, ela tem um canal de denúncia que protege, né, Não tem. o anonimato. Não tem. Então, claro que as companhias aéreas tem. devem ter, Gente, mas eu eu vou conheço passar a palavra para pessoas, você. Tem. conheço pessoas que, de uma forma anonimata, fizeram relatos e descobriram essa segurança os tripulantes não têm. Não tem, gente. Não tem. O senhor está dizendo que tem profissionais na aviação, supervisores de manutenção, que assinam documentos falsificando a informação? Sim. É isso que o senhor está dizendo? Eu discordo veementemente e acho isso uma agressão com uma classe de profissionais muito responsável. Infelizmente, eu gostaria... Esse é o meu Calazans, problema. deixa eu te Ontem eu falar. conversei com pessoas que declararam isso. O problema é esse, que eles nunca... Ô, Calazans, Mas Só Calazans, uma peraí, deixa eu só parte. falar assim, eu quando vou voar com Não meu filho, acontece isso? como toda criança, às vezes tem um pouquinho de medo. Eu falo, filho, o piloto não vai botar a própria vida dele em risco. E eu penso que essa é uma máxima. O cara não vai botar a própria vida Eu gostaria dele. eu gostaria de pontuar duas coisas. A primeira, em relação aos Estados Unidos, você, eu, nós vamos muito lá. Sim. Cansei de entrar em avião da American Airlines, não tem problema falar a companhia é grande, estruturada. Lá a lei funciona. Aviões que dentro parece uma carroça. Balança, chacoalha, faz barulho, banco rasgado, atendimento então, passa jogando aqui, pegou, sobrou, pega, é assim, tá certo? E vê o fluxo aéreo daquele lugar lá, parece um enxame de abelha. Sim, né? é mais uma rodoviária do que um aeroporto. Isso. Então, eu diria o seguinte, em termos de Brasil, como passou ali até no início do programa, a pessoa se abanando, depois o comandante pode explanar melhor em relação à questão do ar-condicionado, como funciona, até para esclarecer, é muito útil esclarecer isso, para não dar uma impressão que, de repente, a Voipés é uma empresa Não estou sucateada. falando... Não falei do Voipés. Não estou dizendo, não. eu estou dizendo que é importante isso. É importante, a dona Sônia, né? Sandra, desculpa, a dona Sandra relatou aqui da assistência que a empresa está dando, né? Isso é muito importante, porque reflete na empresa, não reflete só no CNPJ. Tem pilotos, tem comissários, tem atendentes, tem os indiretos, que emprega muita gente. Se ela fecha e fecha mais outra, fica na mão de 2, 3 companhias aéreas, aí nós vamos ter um verdadeiro caos. E não vai impedir acidentes de acontecerem também. Agora, em relação, Calazans, a dizer, olha, eu tenho relatos, a pessoa não vem, aí que está o contraponto, porque a gente pode trazer aqui 1000 pessoas que viram e vão dizer, não funciona assim, está sendo realmente assinado o que assim acontece. A estafa do funcionário em si, você percebe isso quando você entra numa aeronave. Quando eles estão felizes ou não estão. Não é o acidente em si que traz para aquele que era amigo do comandante, voou talvez 2 dias antes com ele, bateu um papo, ficou lá no hotel. Sim, mas eu diria o seguinte, o problema está acontecendo no ser humano, naquele que eu, como usuário, você da aviação, como o comandante, como os atendentes de bordo, são seres humanos, não iam ficar entrando no avião dizendo, olha, talvez hoje a gente não cruze a nossa jornada. Pelo que eu estou acendendo aqui no painel, eu acho que vai cair. Mas vamos assim mesmo? Não iam fazer isso. Sim. Não existe isso. Seria muito irresponsável. Exatamente. Eu acho que só tem que tomar um pouco de cuidado com a questão de...
Olha, eu vi relatos. Bom, a gente ouviu que o controlador de voo não autorizou a diminuir o nível de voo, e não é uma verdade. Mas tem Só um prova, minutinho. tem prova. Nós cobrimos um acidente de helicóptero tempos atrás, todo mundo falando pane seca, estava cheio de combustível lá dentro, que a aeronave era sem regulamentação, sem documento. Tinha regulamentação, tinha documento. Pega esses acidentes aéreos das empresas aí, vamos falar da aviação comercial, me mostra onde estava irregular a aeronave. E vale dizer, né, gente, aqui vou falar agora na função de advogado, testemunho é uma das provas, não é a única, nem é a rainha das... nem é a rainha das provas. Então, assim, você pode também ter pessoas que estão ali desmotivadas com a companhia, não estão gostando do salário, não estão... E aí resolve, como qualquer empresa tem funcionários que gostam e tem funcionários às vezes são comandantes, sim, mas foram dispensados, não estão trabalhando mais na companhia. Olha, lá é assim. Gente, a Sandra Salles é testemunho daquilo que eu falei. Sandra Salles, você já ouviu relatos? Não, já ouvi. Então, a Eliane fez a comparação, jamais, uma vez um juiz falou, Calazans, não aceite dólar eventual, um juiz, porque jamais um piloto ia considerar a sua vida, colocar a sua vida em risco. Chapecoense, ele fazia 3 anos aquilo, claro que não é no Brasil, 3 anos voando com combustível naquele limite. Entendeu? Você pega... Não, pera um pouquinho. Chapecoense não é outra história. Chapecoense foi crime. Aquilo não era um piloto, era um criminoso. Não sei como ele demorou tanto para falecer e levou, infelizmente, muita gente. Era um crime tão grande que quando ele caiu sem combustível... Regra, né? Quando ele caiu sem combustível, ele precisava ter, no mínimo, mais 2h30 de autonomia. Então não dá para falar que um piloto não coloca... Aquilo não é piloto, aquilo não é Brasil, não dá para comparar. Pera um pouquinho. Aí você pega o voo da noiva, que é um voo famoso aí, da aviação geral. Você olha aquilo, o piloto colocou... O que é voo da noiva? O voo da noiva é um voo... noiva que contratou um helicóptero para chegar no casamento. Esse caso eu acompanhei desde o primeiro dia. Aquele é o exemplo clássico de que o piloto coloca a vida... Ele viu o tempo fechando e ele não... Tinha condições... Aquele é um exemplo clássico. Eu não estou falando aqui que voar inseguro, que as companhias estão todas sucateadas, que todos os mecânicos estão furando. Não, eu estou falando que há situação. Quando são exceções, né? Mas profissional e fora do Brasil... Desculpe, mas não dá para comparar o voo da noiva com a aviação comercial brasileira. Mas na aviação comercial... Mas vamos ter um exemplo da aviação comercial que é chocante, e não precisamos falar de Brasil. O que a Boeing fez com 350 vítimas em 2 acidentes? Nesse novo modelo do Max. E agora ela admitiu e vai pagar 200 milhões, ela está oferecendo, para não ter que pagar a multa de 2 bi, e eles admitiram a culpa. Mas então, espera um pouquinho. Sem dúvida. Depois do primeiro acidente, porque foram meses de um para o outro, ela já sabia o que estava acontecendo. E ela continuou voando. Inclusive nós, brasileiros, entrando nos 737 MAX da Gol. A Boeing sabia o que estava fazendo e deixou aquelas pessoas... e aconteceu o primeiro acidente em Indonésia e não fez nada para o Etiópia. E o menino lá do Gremlins que jogou o avião na Suíça, no morro. Um piloto da empresa que tinha que ser acompanhado, o cara estava totalmente afetado psicologicamente, se suicidou, levando quase 200 pessoas juntos. E tinha relatos... Então, isso é aviação comercial do mais alto... Europa, Estados Unidos... Claro, mas veja... São situações. Sim, são situações. Mas são situações isoladas. Isoladíssimas. Nós não podemos pegar aquele caso da Germanwings, que foi realmente um absurdo, como a normalização do que seja aviação. Mas ninguém está normalizando. Eu estou dizendo que são situações... Vamos sair do Brasil, ok? O mundo também vivencia situações bastante complexas nesse sentido. Mas são situações que dá pra gente contar no dedo. Passou o primeiro acidente. Se não acontecesse o segundo, ele ia continuar Mas a questão é o seguinte, eu não posso trazer os pilotos que me relataram. Não posso dizer que eles não quiseram vir, não querem vir quando... Mas há, sim, pilotos, empresas que estão proibidos, eu vou falar a palavra proibido, mas é uma proibição velada, de não relatarem ocorrências no avião. Olha, por favor, agora como piloto eu faço questão de ter o direito de responder. Entra no avião e levanta um avião com pessoas dentro. Como é que ele faz isso? Ele é irresponsável. É isso que eu quero dizer, Elaine. Eu sou piloto de linha aérea, eu tirei a minha primeira licença em 1975, estou longe de ser o mais voado, não voei em companhias aéreas, piloto de linha aérea é uma graduação, não é uma função.
mas eu vivencio muito e estudo muito os acidentes e sempre procurei ser proficiente, lógico. Eu acho inaceitável falar assim, os pilotos, ainda mais de uma maneira generalizar, geral. né? Eu, como piloto, sei muito bem das minhas obrigações. Quando fecho a porta do avião, eu sou absolutamente responsável pela segurança do voo, de todos os passageiros que estão lá e a minha também. E ninguém tem autoridade maior do que o comandante numa hora dessas. O comandante pode, inclusive, rever regras da aviação em nome da segurança. Sim. E se tem algum piloto que diz que ele obedece ordens ilegais, seja da escala, seja do que for, é porque ele não é um bom profissional. O bom profissional tem que entender que no momento que fechou a porta do avião, ele é autoridade. Então ele não pode se sujeitar a fazer nada que seja fora da regra. E eu tenho convicção que se isso acontece, é uma absoluta minoria de pilotos. Sim, e vamos lembrar que todos os pilotos passam por um rigoroso treinamento, que não é só técnico, é psicológico, imagino eu, e de ética, porque a gente está falando de ética. E eles têm sempre um prazo, a cada 6 meses, parece, passar por conforme a... E tem mais, Elaine, se quiser dizer nem falar só da ética do profissionalismo, vamos pensar em outro lado. Perder um avião é caríssimo. É, lógico. O dirigente de uma companhia aérea sabe que um acidente aéreo pode ser o suficiente para fazer quebrar uma empresa que estivesse bem administrada. Sim. Então, mesmo que não quisesse olhar pela da ética, todos os envolvidos sabem que tem que andar na regra. E se a companhia não estiver na regra, a companhia de seguros vai cobrir a apólice. E está aqui uma pessoa para esclarecer muito bem, que entende de vítimas, vai cobrir a apólice, mas depois ela vai se voltar na justiça contra a companhia aérea se ela tivesse feito a coisa errada, e aí a companhia aérea quebraria mesmo. Que é o direito de regresso. É até o que você estava falando, né? Que é o direito de regresso. Existe uma cultura aeronáutica. Eu dava aula em uma faculdade, eu vi um comandante, diretor de operações de uma renomada empresa, não vou falar, ele falou em sala de aula, ele falou em sala de aula, dando aula para pilotos comerciais. Nunca, ele falou isso. Eu tive que corrigir, deu uma confusão. Pilotos, nunca declare emergência para o controlador de tráfego aéreo. Esse camarada era simplesmente, ele se falou numa faculdade, imagina o que ele não fala lá, falava na empresa, mas eu vi. Isso eu vi. Não é possível. Mas eu vi. Eu vi. E o senhor não denunciou ele para a direção da escola? Claro, ele foi denunciado. Com certeza ele foi. Ele foi, e daí? E foi punido? Aí já não é o problema meu. Porque ele foi. Esse ensinamento eu trouxe um burbúrio. Né? Então, eu o corrigi veementemente. Os alunos presenciaram, eu fui, não faça isso. Jamais faça isso. Eu fico imaginando um camarada desse que tinha uma função relevante numa empresa, o que ele não fazia com os pilotos. Eu vi isso acontecer. Não estou falando que eu ouvi falar. Você não ouviu, você viu. Eu vi e tive que corrigir a turma, que eu era controlador na época, e falando, jamais. E aí, eu, como controlador de tráfego aéreo, atendi muitas aeronaves em emergências. Na classe dos controladores, o senhor também assistia esse tipo de irresponsabilidade? Não, eu nunca vi. Eu vi erros, muitos erros. Eu mesmo como a minha classe é impecável. As outras... Não. Gente, então vamos lá. Eu já vi erro. Então vamos falar de... Já estudou o caso 907? O que é a condenação dos controladores? Dos controladores. Então ali eu vejo... Eu falo de muitos erros dos controladores. Eu faço... Erros sim. Então vê lá aquele caso lá, que você vai ficar impressionado com o que aconteceu ali. Está no meu canal do YouTube. Eu chamo condenação à absolvição absurda. Ali, quem absolveu foi o juiz, porque ali, para mim, tem um erro crasso do controle. Nós não somos perfeitos, temos erros, sim, com certeza. Entendeu? Você quer falar alguma coisa, doutor Sérgio? Eu, sinceramente, eu acredito assim, é muito importante a discussão, é importante a gente debater, mas eu acho que com responsabilidade. Sim. Nós estamos falando, primeiro, familiares das vítimas estão assistindo, nós estamos falando... de um transporte que é muito, mega, hiper utilizado. Tem hora que você desce em Congonhas, não tem finger. Você desce em Guarulhos de voo internacional, não tem finger. De tanta movimentação, fica orbitando 30 minutos para liberar uma pista para descer. É verdade. Para a gente chegar aqui e falar assim, o avião é seguro, eu tenho que dar os elementos para isso.
como usuário, como piloto, como advogado, comandante, especialista, representante da associação, advogada, usuária. Então eu tenho que falar os porquês e o porquê que eu estou fundamentando. Agora, trazer elementos onde eu digo assim, olha, fulano não pode vir falar aqui, mas ele me contou. O outro me disse isso, também não veio. É uma camada de frustrado que está falando isso e uma outra camada de aventureiros. Me perdoa, por quê? E tem mais. Por quê? Por quê? Porque minimamente, após ver sofrimento das famílias, Sim. dela própria que o marido estava no avião, essas pessoas têm a obrigação de se apresentar. E evitar que novos... Obrigação. Olha, tá aqui no meu celular o WhatsApp, tá aqui como aquele comandante fez. Sabe por quê, gente? Vamos evitar outros acidentes. Vamos cobrar as empresas. As empresas têm, sim, canais de comunicação anônimo para não expor quem está denunciando, os funcionários. Isso já na Avianca já tinha, a gente acompanha. A ANAC fiscaliza o táxi aéreo, a empresa comercial, obriga a manter uma sala toda equipada todos os dias, tendo ou não tendo curso, tá? O técnico de segurança de voo, ela olha, sim, no centro de operações, as escalas de voo, balanceamento peso de aeronave. Doutor Sérgio, ela faz isso. Quantos reportes houve dessa aeronave? Deixa então só voltar para... Pode ter tido muitos, agora a pane é prevista no manual. Vamos voltar para a pauta e para o caso da Voipes, então. Voltando para o caso aí da Voipes, segundo o jornal O Globo, a aeronave envolvida no acidente esteve com um sistema de degelo inoperante em pelo menos 6 ocasiões em 3 dias de julho do ano passado. E, ao menos uma vez, uma recomendação técnica era para não voar na região sul, evitando condições climáticas adversas para este tipo de problema. Essa determinação não foi seguida. E aí, gente, eu também tive acesso com exclusividade a um relatório do CENIPA de 2013 sobre uma outra ocorrência em 26 de julho daquele ano com um avião ATR, onde houve a classificação de perda do controle de voo justamente pela formação de gelo. Felizmente, neste caso que eu estou relatando, de 2013, o piloto assumiu o controle da aeronave e todos saíram ilesos. Mas o documento descreve que, abre aspas, a experiência em serviço demonstrou que a tripulação de voo pode ter dificuldades em identificar as condições externas e gerir o voo de acordo com tais condições. E que os pilotos precisam estar alertas à queda de potência. E aí, gente, imagino eu lendo o texto que era potência, era queda de energia, eu imagino que seja a potência da aeronave. Então, assim, alertando que os pilotos precisariam estar muito atentos a qualquer perda de potência ali da aeronave. Quem é o responsável, então, por fiscalizar essas condições? O que vocês acharam dessa coisa toda de ter esse relatório e tinha ali já uma atenção para que não voassem em regiões de muita condição meteorológica diversa? E aí? Deixa eu só pontuar. É exatamente isso que eu queria pontuar. Da cultura aeronáutica. Nós temos um relato. Isso vai ser verificado nas investigações. Caso isso seja verificado, é exatamente o que eu quis dizer. Que quando há uma cultura de denúncia, o que foi feito, gente? Não podia voar naquela região. Se isso não podia voar. Já um ano atrás, né? O que foi? Entendeu, do comandante? A pergunta é outra. A pergunta é outra. A pergunta é outra. A pergunta é outra. Não foi feita uma denúncia. Na verdade, circulou-se a informação, um relatório. A pergunta em se fazer é: chegou essa informação para todos os comandantes? Essa é a pergunta em se fazer. Agora, o comandante está aqui do nosso lado. Está dentro da aeronave. Quem vai fiscalizar ele se pode voar ali ou não? É ele mesmo. O equipamento meteorológico ele tem, a carta de voo ele tem, as informações mas só uma observação, ela comentou que é um relatório do CENIPA. Isso, de 2013. De um acidente. Não, eu tive acesso a com exclusividade de 2013 que não houve acidente, mas houve um incidente. Uma perda de controle ali imediata por causa de degelo. Ele faz essa investigação, ele emite as recomendações de segurança. Que foi o que eles fizeram. Então, um ano atrás, veio a recomendação de que não deveria. Na realidade,
11 anos atrás. É uma recomendação. Mas é 11 anos atrás. Isso, foi de 2013. Então, nós estamos em 2024. Então, veja bem, havia uma recomendação. São mandatórias? Não, não são. A recomendação é dada. Às vezes elas são mandatórias. Às vezes, conforme. Eu não conheço. Provavelmente essa não era. Porque se ela fosse obrigatória, já estava sendo cumprida há 13 anos. Mas- Por que eles continuaram voando, então? Se o CENIPA está dizendo, mas não- a olha, se recomenda que não voe lá recomendação naquela não era parar de região. voar. Não. Mas não estou falando para parar Eu vou de trazer voar. o lado do... Não é parar de voar. Eu vou trazer o lado da compreensão de quem está acostumado com a cabine de avião e a leitura dos manuais, etc. O que acontece é que se você olhar os manuais... Primeiro, no caso desse avião, caso de 2013, eu não sei, eu não conheço o caso, eu não sei quais foram as recomendações foi um caso... mandatórias ou não. Eu conheço Isso. muito por alto, mas eu não vou poder citar agora, que eu precisaria ler muito É atentamente. um caso de um Só a voo que leitura estava indo demanda para 2, 3 Salvador. horas. E aí vale dizer, não é que ele disse... Vamos só esclarecer aqui para a nossa audiência. Essa recomendação de que ele não deveria voar em regiões como o Sul é dessa aeronave que sofreu É para acidente. esse modelo. Isso. Não, para essa aeronave que ela passou em manutenção ano passado e ela tinha ali alguma avaria, enfim. A aeronave algum problema do acidente. mecânico. Isso. Ah, tá. Que ela deveria ser evitado o uso dela na região Sul. Agora, esse de 2013 que eu li para vocês, que graças a Deus saiu todo mundo ileso, abriu uma investigação no CENIPA e o documento final descreveu que a experiência em serviço demonstrou que a tripulação de voo pode ter dificuldades em identificar as condições externas e gerir o voo de acordo com tais condições e que os pilotos precisavam estar atentos à queda de energia, que eu falei potência, da aeronave, tá? Então, ele estava aconselhando que os pilotos tinham que fazer ali, não sei como diz, um controle visual, enfim, aí você pode me dizer melhor. Mas ele já, em 2013, já existia essa consideração do próprio CENIPA com relação ao ATR. Tá. Mas seguramente essas recomendações, se houveram, como eu disse, não conheço, mandatórias ou não, seguramente elas foram cumpridas, não só no Brasil, porque as recomendações valem para o mundo inteiro, para todos os operadores desse tipo de equipamento. Tá? Agora, com relação a essa questão de voar dentro de gelo severo, qualquer manual de aeronave, eu não conheço um que não tenha escrito evitar condições de gelo severo. Porque quando se fala em gelo severo, não tem exatamente ninguém a noção do limite que possa ter. Qual foi a maior condição de formação de gelo na história da Terra? Não se sabe. Então eles colocam, o avião é feito, preparado e testado para voar em condições de bastante gelo. Eles são testados no Alasca, exatamente, na Sibéria, é isso que eu eles falar. são testados. Um avião brasileiro... O sujeito não voa no Canadá. Um avião brasileiro da Embraer, ele vai fazer testes no Canadá, no Alasca. Não vai para a Finlândia nunca. Ele faz pouso e decolagem em grandes quantidades de água para ver se aquaplana, não, tudo isso. Mesmo assim, eles dizem, condições severas devem ser evitadas. Querendo dizer, nenhum avião é 100% imune a contratempos da meteorologia. Esse é o ponto importante a dizer, entendeu? Mas o que eu quero dizer, o ponto que eu quero chegar é o seguinte, se de fato existiu dentro da companhia, e aqui eu estou sendo totalmente imparcial, tá? Eu não tive acesso ao documento, estou falando o que eu li do jornal o Globo, de que havia uma restrição, uma recomendação para que esta aeronave que caiu não voasse na região sul por conta de condições meteorológicas ali adversas, porque é que essa aeronave estava... Provavelmente a recomendação foi do pessoal de manutenção que colocou como indicativo, melhor que não vá para a região sul, porque se tiver formação de gelo, ela não poderá operar. E aí, o que pensou, suponho, o pessoal da administração, o tempo hoje está muito bom, o avião pode ir tranquilamente e muito provavelmente voltar, porque em tempos de céu azul você não vai ter a formação de gelo. Então eles devem ter pensado, ele vai, se houver o risco da formação de gelo, ele não voltará. Mas tinha isso no mapa meteorológico? Eu acredito que é um pouco... bom, a palavra já diz, é uma recomendação. Estamos recomendando. Então, o que quer dizer? Se você for numa estação de esqui no Chile, na época de inverno, vão recomendar
Coloque as correntes no pneu do seu carro, porque se vira uma nevasca, você não volta e nem sobe. Recomendamos. Agora, por que é uma recomendação? Porque não é todo dia que vai estar sem condição de andar sem a corrente. Né? Ou melhor, quando fizeram a recomendação, olha, recomendamos. Agora, não posso te afirmar que todo dia tem formação de gelo, que todo dia vai estar fora ali dos limites suportáveis para a estrutura da aeronave. Então, é uma recomendação. E aí, no dia do acidente, realmente estava típico a questão de visibilidade, de céu e de tudo mais. Mas o piloto não teve acesso a esse mapa antes? Sim. Do mesmo jeito que teve acesso àqueles pilotos do Air France. Sim. Então, Os equipamentos dentro praticamente são 99,9% certos de informação, de radar, de meteorologia, de informação de tudo, posição do não, vento, mas de a onde ele minha vem. pergunta é só o seguinte: essa recomendação do mecânico fica em alguma pasta que os pilotos têm acesso antes? Fica. O avião tem um diário de bordo onde estão todas essas anotações. O diário é do avião. Então, cada vez que chega uma nova tripulação, vê as anotações, vê as restrições, vê as panes e anota outras que eventualmente apareçam. Num avião comercial, é comum você ter 20 panes anotadas. E não é para se assustar. Porque a pane é assim: um assento que não reclina, a televisãozinha que não funciona, uma lâmpada da cabine que não é urgente, algum equipamento de navegação que só é usado em condições, por exemplo, tem uma situação que se pousa em Londres e em alguns aeroportos onde tem muito nevoeiro, que não existe no Brasil. Então, se tiver uma pane que não permita esse pouso, está tudo anotado ali e o avião vai continuar voando. Então você pegou no gancho que eu queria. Tinha uma recomendação para não voar no sul por conta das condições adversas. E aí o piloto pega o mapa e vê que há ali... Tá tendo a condição adversa. Eu vi o mapa, né? Tinha Tá em toda a um imprensa. boletim meteorológico, tinha uma ali carta. um desenho de formação de Mas gelo. não dessa do sul. Tinha aqui, no caso da sexta-feira em que aconteceu o acidente... Da Voipés. Isso. Acho que essa é importante. recomendação é de muito antes, entendeu? Mas ele não tem essa acesso. recomendação se Mas eu enquadra. acho que é importante deixar claro que isso foi uma suposição que o comandante está dizendo. Não quer dizer que o mecânico deixou que aconteceu isso, né? Nós estamos falando de uma possibilidade. Diz a notícia Uma que eu não sei possibilidade. como aquele veículo de imprensa conseguiu, porque ele já disse que conseguiu uma série de documentos que só eles conseguiram, Helena. E o CENIPA já disse, nós não fornecemos nenhum. A Voepaz também não. Então, ele pode ter conseguido. Então nem de vamos maneira trabalhar com essa estranha. hipótese, porque se não está... seria leviano. Seria leviano. Então, ok, não está mais aqui quem E falou. é uma grande companhia de comunicação, hein? Sim. Não, mas eu só reportei aquilo que eu li, né? Que fique Mas claro aqui isso. tá perfeito onde você falou. É que eu tô dizendo, porque- como ele trouxe isso, eu falei, só é bom deixar bem claro e E, de pontuar. novo, eu que é estou falando como passageira. É. Porque ficou para Como se mim a diz, dúvida. informação não confirmada. Se existe lá uma recomendação e aí ele vê gelo e voa, então quer dizer que a gente está à mercê disso? Então, mas como isso não está ainda esclarecido, nós não vamos fazer este alarde nem comentar sobre isso, né? Porque... Não é confirmada. Exatamente. A fonte ainda Não, não e você- foi. Como Gera diz o uma meu outra- pai, se cabe tanta coisa, meu pai falou, se eu fosse milionário, talvez você nem se cabe tivesse tanta nascido. coisa. Não é isso? Então não vamos tratar desse assunto. verdade. Mas tem uma outra coisa que está confirmado. A Agência Nacional de Aviação Civil autorizou por 18 meses que a Voipés mantivesse o ATR voando mesmo deixando de guardar algumas informações na caixa preta, aquela caixa preta FDR, que é o Fly Data Recorder. Esse equipamento permitiria uma acurada análise das condições de voo antes do acidente, a fim de prevenir outros com igual teor. E também apurar as responsabilidades jurídicas. Minha pergunta, de novo, como passageira. Eu pago uma passagem cara, porque a passagem no Brasil é cara. Sim. Né? E que não diminuiu com a taxa das bagagens que eles falaram que ia baixar o valor, Exato. pagando o despacho da bagagem de viagem. Exatamente. Pois E a gente agora leva de mão e tem que despachar. E tem que despachar, Que porque é- não cabe lá dentro. Exato. E você agora paga pelo assento. Também. Né? Também. Então, Qualquer assim, um além que for de ele. cara, você paga Qualquer pelo um que assento. for. Isso. Então, assim, e aí,
corro o risco de estar num avião que não está na sua máxima qualidade, porque assim, você vai me dizer assim, Diogo, eu sei porque você já me falou na sala, então eu já vou até dizer o que você me disse. Não, mas para que você quer saber da caixa preta? Se o voo chegar no seu destino, dane-se, pouco importa se ela estava gravando ou não gravando. Só que, meu amigo, se infelizmente acontece um acidente, olha a minha família dessas informações. tem direito a ter acesso a tudo que aconteceu. Eu faço uma pergunta. Mas nunca vai ouvir caixa preta. Você nunca vai ouvir gravação de caixa preta. Pelo menos eu tenho que saber, quer dizer, eu não, porque, né? Mas assim, a minha família tem o direito de saber que algum órgão como o CENIPA, como o Ministério Público, como a Polícia Federal tiveram acesso à integridade das informações. Entendeu por quê? Eu acho excelente esse ponto que você colocou, Elaine, porque a caixa preta grava centenas de parâmetros e a ANAC autorizou ele a voar sem gravar 8 parâmetros, que, a meu ver, parecem de pouquíssima importância. Me parece. Mas, como a caixa preta só é aberta e degravada, que eles falam, em caso de acidente, nós vamos ver agora se esses 8 parâmetros não gravados farão falta ou não, e será um dos possíveis ensinamentos do relatório, que demora muito tempo por isso. Se por acaso houver, vai haver uma recomendação firme para a ANAC que não faça mais isso. E se ficar confirmado que esses parâmetros não tinham tanta importância, ou não tinham nenhuma importância, se dirá: quanto a isso, não há problema. Continue sem Será, no mínimo, um aprendizado para nós. Eu só tenho uma coisa a dizer, porque tudo é regulamentado. Se a ANAC liberou, porque algum documento manual autorizaria... Embasou ela de... Embasou. Embasou. Então, na investigação, o professor Calazans não acusa. O professor Calazans pergunta quais foram os itens quais suprimidos... seriam esses itens? E se eles tinham autorização regulamentar das autoridades para que fossem inibidos. Essa é a pergunta que é interessante. É interessante essa pergunta. Porque você tem... Por que especificamente esses 8 itens, né? O que será que são esses? Você fica até curioso, né? Agora, eu vou aí fazer o advogado do diabo, né? Eu acho que nenhum item deveria ser suprimido. Exato. Você fala, vamos pecar por excesso do que... Exato. Nenhum deles deve ser assim, esse não precisava. Porque se não precisava, não estaria ali, porque né? não existia. O famoso melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Exato, exatamente. Concordo, então, assim, concordo. se estava ali no hall de itens que deveriam ser gravados... Alguma importância em algum momento. Exato, entendeu? E por que suprimiu? Essa é a pergunta. E por que suprimir por economia? Você não precisa se preocupar em ver isso? Então, isso cria algum... Por que se suprime, né? Sim. Qual a vantagem de suprimir 8 itens? Eu penso como passageiro. Estou falando o tempo inteiro nesse programa como passageiro. Mas por outro lado, você deixou bem claro. E se acontece? Eu, como família, queria os 8 itens lá. Você vai começar a achar, como familiar de vítima... Quando você recebe uma informação como essa, você fala, então por que você suprimiu? Você já vai focar nisso. Você vai falar o que suprimiu aí que talvez pudesse ter evitado o acidente. E a Sandra talvez até corrobore ou me corrija. Eu me coloco no lugar da família. Eu penso que a gente só vive o luto e consegue passar por ele quando a gente tem todas as informações que você precisa. Se você fica na dúvida de alguma coisa, você nunca acaba aquele luto, porque você parece que você não buscou a verdade, que você não lutou pela justiça, pelo teu ente querido. Exatamente. Né? Então, é isso que fica. Eu me sentiria nessa posição. Então, a minha dúvida é por que a ANAC deixa? Porque não deveria, porque a gente não paga barato a passagem aérea. Né? A gente não está falando de uma passagem aérea subsidiada e etc. Você está falando da linha comercial, né? Aviação comercial. Exato. Então, como eu disse, eu quero crer que a ANAC, como eu sempre vi, tem ficado cada vez mais responsável, mais ciente das suas obrigações. No início da ANAC, lá por 2005, houve muitos erros, muitos atropelos e muitas ordens desnecessárias. É normal uma entidade nova e foi melhorando muito, sem dúvida alguma. Então, eu quero crer que são itens não importantes. Digamos que, eu estou viajando aqui, um deles fosse um de medida muito importante quando o avião pousa em locais de neve. E aí,
ou a argumentação tivesse sido: nós temos segurança que jamais pousaremos em locais de neve, e se acontecer de nevar em algum aeroporto do Brasil, nós não pousaremos. E a ANAC teria dito, então, ok. Estou só fazendo uma mera suposição. Mas, insisto, essa investigação vai mostrar se a ANAC errou ou não em autorizar a liberação desses parâmetros. Eu queria comentar só mais uma coisa, até aproveitar a Sandra aqui. As pessoas que perdem parentes em acidentes aéreos, me parece, têm um trauma muito mais intenso e mais duradouro do que em outros casos de acidentes. E queria saber se é só impressão minha ou se é fato mesmo. Então, vamos lá. Eu entendo que qualquer perda que você tem de forma traumática, ela é muito difícil de ser. Receber a notícia de alguém que você acabou de se despedir, que saiu para um dia normal de trabalho, meia hora depois você recebe uma ligação, olha, ele está morto. Quer dizer, o impacto disso em você, você fala, não, acabou de sair daqui, me despedi dele. Foi muito assim com meu marido, por exemplo. Então eu deixei ele no aeroporto. E ele estava muito acostumado a voar e tudo mais, ele chegava muito em cima da hora, já ponte aérea, ele já estava tão acostumado. Não deu 40 minutos, eu já sabia da morte dele. Então, como é que eu assimilei essa informação? Eu não assimilei, eu falei, não pode ser. Você nega, você... Não dá, porque você acabou de se despedir da pessoa. Ele foi para dar uma aula num congresso de cardiologia para voltar, era um dia de trabalho, ele ia e voltava. Sim, como todos nós temos. E aí você dá 40 minutos, assim, tem aquela notícia ali com o nome dele, aquela coisa toda. É fato, você tem que digerir isso. Então, eu acho que esse trabalho da Abrapava, se você tem tragédias distintas, mas as necessidades das famílias são muito semelhantes. Então, o que a Abrapava hoje é também? Referência para demais tragédias, por exemplo. Nós somos chamados pela Vale para fazer um suporte com as famílias por conta de Brumadinho. O que eu vivi lá em Brumadinho? O impacto da perda de um ente querido debaixo da lama. Sim. E é uma cidade pequena, onde cada porta daquela, alguém morreu. Sim. Eu acho que Então, você tem um impacto de digerir uma notícia que aqui morreu um filho, do lado é o primo, aqui é a mãe, aqui... É uma cidade que vive um luto. Sim. Santa Maria com a Botkiss. Então, você tem perdas que, para você digerir, por exemplo, qual é o agravante em Santa Maria? Não tem resposta. Sim. Ninguém foi punido, eram todos jovens. Como que um pai e uma mãe vive isso o resto da vida? Aí você vai além da perda, a impunidade, a sensação. A impunidade. Então vai passando os anos, a gente é muito próximo deles, está sempre conversando, é pai que morre, é mãe que morre de tristeza, morre de desgosto. Não teve resposta, ninguém foi punido. Meu filho saiu daqui com 18 anos de idade para se divertir e morreu daquele jeito. O mundo vendo aquilo. O problema é que a gente fala. A morte traumática, ela é escancarada. Os profissionais em luto explicam muito isso. Por que ela é escancarada? Casos de repercussão, o mundo toma conta da tua vida. Você não consegue... Eu andava na rua com os meus filhos e todo... Olha, é ela. Gente que eu nunca vi na vida. Tinha gente que chegava para mim e falava assim, você é a Sandra? Nossa, porque olha, eu nunca vi. Porque a gente estava ali. O mundo escancarou a nossa dor. Então, eu acho que tudo que é traumático e de repercussão tem um peso, como a Abrapava, que acompanha todos esses casos de acidentes aéreos, que fala no dia, né? Avião, táxi aéreo cai, que nem esse de ontem, com todo respeito. Já falei, meus sentimentos, eu imagino aquele avô, os 2 netos, eu imagino essa família. Sim. Foi falado ontem. Uma semana ninguém mais fala, no caso. É uma coisa. Agora, esses de repercussão, você fica exposto. Você quer sumir. E as pessoas... Entendeu? Porque você precisa vivenciar o seu luto. Então, essa é a única diferença que eu acho na questão dos grandes casos e traumáticos. Mas, de um modo geral, toda perda te atinge profundamente... E é o que eu tenho dito para todo mundo. Agora é parte da tua vida. Você tem um luto para sempre. Esse luto é para sempre. E o que você aprende é a viver esse luto para continuar vivendo. Então você vivencia esse luto, trabalha esse luto e segue sua vida. Mas agora é a tua história.
Eu atendi uma vez uma senhora. E parabéns pelo belo trabalho, pela forma como você retomou, né, a sua vida, ajudando outras pessoas que passam pela mesma dor que você passou. A forma que eu canalizei foi buscar respostas. Então eu falei, eu vou canalizar a minha dor em querer entender o que aconteceu. Sim. Só por a gente estarmos muito unidos, lógico que ajudou muito. Sozinho eu não ia conseguir. Sim. Tanto que hoje em dia todo mundo fala, porque a Abrapava falou, gente, eu não faço nada sozinha. A gente tem um mundo de parceiros, tem o Calazans, tem um monte de gente. Então a gente tem técnicos em aviação, a gente tem pessoas de luto, a gente tem os profissionais do direito, que hoje são especializados em indenizações, a gente tem... Então hoje, é o que eu digo, sozinha a Abrapava não faz. O que a Abrapava conseguiu fazer foi um trabalho bem diversificado, muito estruturado e que hoje tem um respeito absurdo. A Air France nos chamou em Paris, quer dizer, fomos para lá fazer reunião com a Air France, eles perguntando como é que a gente faz, quer dizer, uma Air France que não estava preparada para um gerenciamento de crise. Fazer só uma partezinha. Claro. Eu acho que em relação ao que você está falando, eu entendi esse sentimento de que vamos falar assim, se carrega um pouco mais, se dá em virtude daquela pessoa que de repente pensa, pô, levei minha mãe para ir voar, se eu tivesse atrasado 2 minutos no farol, ela não embarcaria. Ela não embarca. Porque fica aquele estigma de que voar é perigoso. Por que eu não fui de carro? Por que eu fui de avião? Sabe aquelas coisas? Então, eu acho que é isso. E aí a pessoa acaba, às vezes, se martirizando mais, o que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Leva uma culpa, Teve 2 pessoas, se eu não me engano, que não conseguiram embarcar neste dia, deste voo. Discutiram com o funcionário, que é comum, acha que o funcionário é que manda na aeronave, ele que fala pode entrar e sair, não é. Fica ali na linha de frente, né, na trincheira. Então, aí você fica se perguntando, aí são os propósitos que a gente não vai ter, né, a resposta. Mas o meu marido que mesmo teve pessoas que perderam o voo. Teve um que estava com um táxi e o trânsito horrível, demorando, e ele quase matando o taxista. Imagina, você não tinha um Waze, não tinha nada disso, né? Aí ele, acha outro caminho. Não, mas eu não tenho. A gente tem que aguardar. E ele perdeu o voo. E ele falou que ele ficou com remorso, ele queria achar esse motorista de todo jeito, que ele nasceu de novo. Sim. Ele perdeu o voo e ele nasceu de novo. Esse voo de 96, do acidente, um cliente meu, ele não conseguiu embarcar. Ele estava no aeroporto. Isso não tem explicação, gente. Tem umas coisas que... Eu atendi uma senhora que perdeu a filha jovem. Eu fui perito do caso, ela fez isso. Calazans, eu não quero punir ninguém, não quero processar ninguém, eu quero saber por que a minha filha morreu. Então, o que nós estamos fazendo aqui, que normalmente um acidente, no calor do acidente, ele é bem discutido. E ao passar, morre. Seria interessante que a imprensa em geral, até mesmo nós, pudéssemos dar uma explicação depois do relatório final. Sim. Porque muitas pessoas... Ter essa responsabilidade. Não é nem questão... muitas pessoas é como se fosse lavar a alma. Então ela quer ser consolada. E ela quer, como essa mãe, e muitos outros casos, né, que eu já trabalhei nisso. Então, seria interessante que, não no calor do acidente, mas ao longo do tempo, e principalmente do relatório final, nós pudéssemos, né, explicar os familiares, e não só os familiares, também a sociedade, porque a sociedade é usuário da aviação. Sim, porque é claro que numa proporção muito menor, né, não dá para comparar a nossa aflição com a de uma família enlutada, mas nós que, por exemplo, como eu disse, passageiros, eu vou com uma certa frequência. Você fica pensando, gente, foi a pergunta que eu iniciei o programa. Será que eu vou ser o próximo? Nós estamos numa aviação segura, né? O que aconteceu? Por que aconteceu? Todo mundo, porque a gente tem medo do que a gente não controla, né? E eu já trabalhei isso em terapia, porque quando a gente tem filho, né? E a gente não quer voar. E eu precisava muito, depois que fui mãe, de voar. E eu voava morrendo de medo, cheguei a sair de avião e etc. E tive que ir para terapia. E a terapeuta falou, você vai ter que trabalhar isso, porque é uma situação que você não gerencia, como várias na sua vida. E você vai ter que aprender a confiar. Né? Entregar a vida. E, no entanto, se você parar para pensar, não depende de aviação. Você pode sair na rua, for atravessar a rua, aparece um louco lá
que transpassa alguém, passa. A gente não sabe, né? Naquilo que você está em risco é desde o momento que você pisa. Que você acordou e saiu da cama. Você saiu da cama. Exato. Então, só que o avião, como geralmente são acidentes que impactam, né? Você já fica com certo receio. Eu confesso para você, eu acho, para mim, eu fico muito tranquila que a nossa aviação é segura, aviação comercial, principalmente. E eu viajo muito também, por conta de N situações, e sempre embarco muito tranquila. Eu procuro, não, eu vou chegar lá, vai dar tudo certo. Você tem que ter uma questão otimista. Essas situações te impactam, com certeza. E uma outra coisa que na hora que você estava falando, que é importante, quando alguém falece num acidente aéreo, você não tem só aquelas 3, 4 pessoas ao seu redor. Por exemplo, meu marido faleceu, eu estava com meus filhos com 4 e 7 anos. Então, nós 3. Aí tem a mãe dele, a irmã, ok. Só que não, você pode pôr aí 10, 20 pessoas impactadas com uma vítima. Por quê? Era quem trabalhava com ele. Eram as pessoas do seu convívio de amigos. Todas essas pessoas estão nesse luto. Sim. Então, é sempre um número em volta disso tudo que não é pouca coisa. E todas essas pessoas vão precisar de acompanhamento, de terapia. Hoje eu estava lá na Voipés, eu falei, Voipés, todos vocês aí, viu? Tratem de ir para... Todos vocês vão precisar. Vocês não vão sair disso sozinhos. Uhum. Não tem como, você precisa ter um profissional... Porque isso impactou a empresa toda. Sim. A empresa está impactada. Sob impacto, né? Então, tem que fazer terapia, tem que ter acompanhamento. Isso está na IAC 200.001. Na verdade, as pessoas têm me perguntado muito, a própria imprensa. Sandra, o que a empresa tem que fazer? Eu falei, você conhece? Vou te dar um nome. Anota aí, IAC 200.001 da ANAC. Entra lá. 2001 da ANAC. Você entra na IAC, tá lá, o que a empresa tem que fazer. Ela tem que cumprir aquilo. Uhum. Tá a resposta ali. O que a empresa tem que fazer? Tá lá. IAC 200.001. Aviação comercial, né? Sim. E alguma coisa do 135. Mas 91 não tá, que é o maior número de acidentes, é 91. Ô, Elaine, eu não sei se ajuda, mas vou dar um testemunho meu e rápido pra gente não tomar muito tempo. Em 2005, fui voar para Miami, para os Estados Unidos, à noite, 40 minutos de voo. A janela que eu estava do lado de cá, logo do lado da turbina, explodiu a turbina. Explodiu a turbina. Você ali, sentadinho, lá dentro, vendo aqui. Aquela sensação de impotência, aquele cheirinho de queimado dentro, era um Boeing, da American Airlines. Aquele cheirinho de queimado dentro, 5 minutos, que foi uma eternidade até alguém falar alguma coisa. Voltou, passou nos meios de televisão aí, porque aí precisou desse numa pista, porque ele voltou mais pesado, não podia ir pro finger, tudo mais. Mas... Tem que jogar fora combustível, né? Tem. Mas o que aconteceu? No outro dia eu tinha que embarcar, que tinha um congresso para ir muito importante. E foi uma luta entrar no avião no dia seguinte. Foi uma luta entrar no avião. Mas entrei. Mas eu sempre que ia voar dava esse sentimento que você estava comentando há pouco. Como que eu resolvi isso? Vou tirar o brevet. Vou entender como funciona. Comecei com asa rotativa, depois eu fui para asa fixa. Entendi como funciona tudo, eu falei, bom, é na mãos de Deus mesmo. Quando eu tiver aqui, quando eu tiver aqui. Mas entre ir daqui para algum lugar de carro, de Uber, de moto, eu vou de avião se eu puder ter a preferência, eu sempre vou optar pelo avião. Sim, muito bom. Vamos falar então, para terminar, falar sobre o Supremo Tribunal Federal, que ele retomou essa semana o julgamento de uma ação da Procuradoria-Geral da República contra as regras de sigilo e de restrição ao compartilhamento de investigações sobre acidentes aéreos no país realizadas pelo CENIPA. O caso chegou ao Supremo em fevereiro de 2017 e foi retomado agora após a queda do voo da Voipaz. Em resumo, se questiona por que a investigação realizada pela aeronáutica não pode ser utilizada para fins probatórios em processos judiciais e administrativos. Além disso, o acesso só pode ocorrer mediante requisição judicial, impedindo o acesso de familiares, do Ministério Público e de outros interessados. Bom, e aí? Primeiro que, lamentavelmente, isso ficou, engavetado, aguardando. Aproveitar a oportunidade. Infelizmente, a gente
teve o acidente da Voipes para poder retomar essa discussão. Queria que vocês me dissessem o que vocês acham. Vocês acham que esse relatório da CENIPA... Primeiro, eu queria que vocês contassem um pouquinho o que tem nesse relatório. Vocês que conhecem, principalmente você, Calazans, Diogo, o que tem nesse relatório? E por que ele não pode ser compartilhado com aqueles que vão investigar o caso? Porque, como bem lembrou a Sandra antes da gente entrar aqui, além de tudo, existe uma ação criminal que se instaura... Uma investigação, Uma investigação são paralelas, criminal, né? Exato, que se instaura quando há um acidente E aeronáutico. às vezes até civil, né? Responsabilidade civil, às vezes Até não é nem civil. criminal. Não, Às sim, vezes nem- mas a é. criminal, Criminal também. acima de tudo, é a que mais precisa Responsabiliza. de elementos. É. Né? Então, por que é que não se tem esse acesso? Queria que Contar você... um, que posso contar acontece, um Helene? exemplo do que eu trabalhei? Claro. Um determinado acidente, a aeronave passou por antes do acidente, uma manutenção, não sei se era preventiva ou corretiva, recente. E tudo indicava que uma dessas peças colocadas no avião foi a causa do acidente. Tá? Então o Ministério Público estava atento a isso. A investigação técnica feita pelas autoridades aeronáuticas fez uma inspeção e na investigação fez um teste sobre aquela peça, que em princípio cogitaram, não sei até hoje se ela foi a causa do acidente. Só que fizeram um teste destrutivo. Então, as autoridades policiais, o Ministério não teve acesso, destruíram aquela peça dentro de uma investigação normal. E aí a pergunta é, será que ela era a peça que deu causa ao acidente para fins de responsabilização criminal, inclusive era o caso do Ministério Público? Perdeu-se. Então, quando eu estou dando um exemplo aqui. Na prática, o doutor sabe muito bem que a lei, a gente vai sentir a lei na prática, não é contar no papel. Mas você é a favor ou é contra que, Eu sou contra o sigilo. que os dados sejam... Tinha que ser... Aí com uma ressalva, vamos lá. Uma ressalva. O relatório do CENIPA é técnico, com a finalidade... E prevenção. E a metodologia é muito diferente. Então, aí é que está o problema. Então, eu acredito, eu sempre falo que não deveria usar, mas o que falta hoje no Brasil seriam peritos para que pudessem auxiliar um profissional da justiça, o juiz, promotor, delegado, para traduzir o relatório, se fosse o caso, ou fazer, na minha opinião, não é nem utilizar, eu acho que tinha que ser totalmente independente. Mas hoje no Brasil nós não temos ainda, de uma forma bem ampla, peritos que possam dar essa assistência para chegar à responsabilidade. Mas eu vou dizer uma coisa, e aí eu vou passar rapidamente a palavra para você, para a gente não esgotar o tempo. Desse relatório que eu li hoje, de 2013, que eu tive acesso, como advogada, eu achei que ele subsidia e muito um bom advogado, uma boa perícia, Orienta uma boa bem. investigação. Orienta bem. dá um E norte. E eu não precisaria de um perito aeronáutico para ler, muito embora... A hora que você lê as recomendações de segurança, ela já está te dizendo um monte de coisa. Orienta-se a empresa que faça mais treinamento com seus... Eu falei, opa, alguma coisa com a tripulação aqui apareceu. Parece uma assunção. Orienta-se a empresa que ela deve... Você fala, opa, se eles estão sugerindo... São questões que pegaram ali. Quer dizer, as recomendações, elas já te... Mas esperar que isso... Porque tem relatório que leva 2 anos, tem relatório... E a investigação CENIPA. criminal... Não pode esperar, entende? Porque as famílias, inclusive, né? Você deixa as famílias num estado de martírio, porque elas querem uma resposta. E aí fica lá o como Ministério você disse, Público, acabam se a somatizando investigação isso. criminal. O acidente do meu marido foi arquivado. Nunca teve uma resposta criminal. A maioria. Ficou nas mãos do delegado Tuma, mudou a delegacia, ninguém entendeu por quê. Foi para o delegado Tuma lá na Berrine, passa um tempo, ele saiu do caso, passa para o Ministério Público, à época, o doutor Sarrubo. Ele ficou, na hora que ele foi fazer novas oitivas, ele não achava mais ninguém. E ele falou, Sandra, eu não tenho como encaminhar o caso do teu marido. Arquivo. Então isso te impacta como família de um jeito absurdo. Agora dependia muito da aeronáutica, não vinha, aí justiça, aí demora para chegar. Então você tem todas umas questões que para nós familiares deve ter uma série de justificativas, ok? Também ninguém quer atrapalhar a investigação, né? Mas para nós é um martírio. Eu acho perfeitamente compreensível esse martírio, essa dificuldade toda, mas a questão, vamos contextualizar um pouco. Por que esse caso está no STF?
Em 2014 foi reescrito o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil. E ali que se colocou que tem que haver sigilo na investigação aeronáutica. Por quê? Na investigação comum que a gente está vendo aqui no chão, no dia a dia, nos acidentes e nos crimes e nas hipóteses de crimes, a polícia faz a investigação suficiente para saber se houve crime e quem foi o criminoso. E daí entrega para a justiça punir. Feito isso, está resolvido o assunto, se dá por isso errado. A investigação aeronáutica feita pelo CENIPA, isso é no mundo inteiro assim. Ela tem um enfoque completamente diferente. Ela não está atrás de culpados. Ela quer entender todo o elo do processo que possa ter contribuído de alguma maneira para acontecer esse acidente. Desde relações amorosas da tripulação, remédios que estão tomando, uma série de coisas, todas as questões técnicas do avião, às vezes assuntos até depois podem ajudar, que aconteceram depois podem ajudar, com um único objetivo: ter certeza que compreendeu exatamente as razões para emitir os relatórios e boletins e tomar todas as medidas necessárias para que nunca mais se repita o mesmo acidente. Outros vão acontecer, mas cada vez menos, como você disse no início do programa, Elaine, porque essas medidas, elas são excelentes para prevenir a repetição de acidentes. Eu entendo que se a gente usasse mais esses métodos da aeronáutica aqui no chão, nas ruas e calçadas, nós teríamos uma vida muito mais segura também. Mas o que aconteceu? Conforme ela vai fazendo essa investigação, como ela é muito do bem, ela quer só uma coisa melhor para todos, a cooperação é gigantesca. Até que, especialmente nesses 3 grandes acidentes que aconteceram no Brasil, isso aconteceu em outros lugares do mundo também, começou-se a criminalizar alguns erros, alguns atos. E, a partir daí, muitos entes da aviação começaram a ter o receio de contar exatamente o que sabiam, exatamente o que viam, porque falavam, se eu contar exatamente, o que é um erro de um colega meu poderá virar uma prisão, porque tem gente ávida por caçar culpados. Essa é a diferença e por isso que se estabeleceu a proibição de usar a investigação aeronáutica para a parte policial. Acho perfeitamente cabível que se discuta isso, haja dúvidas. Eu sou apaixonado por essa visão de investigar para evitar repetição. Sim. Mas o assunto tem que ser aberto. E acho muito bom que o Supremo discuta também e traga mais luz para esse assunto. Só que tem uma Doutor ressalva. Sérgio, Desculpa. vou só pedir para o doutor Sérgio dar o ponto de vista dele. Eu sou a favor de que se mantenha O sigilo. o propósito que foi criado, que é contributivo, é reforçar as barreiras para que se evite mais novos acidentes. Mas, pois bem, por que você é a favor? Então, eu vou fazer um exemplo. Sou prefeito jurídico, é advogado, uma excelente advogada, sei também disso, conheço o seu currículo. Mas vamos lá. 2 aeronaves voando. Não vou citar marca, modelo, nada, porque não vou ser leviano também, mas é de conhecimento de algumas pessoas que há um tipo de aeronave de asa rotativa, asa rotativa seria os helicópteros, que se em dado momento do voo, o cíclico, que é o que faz os comandos dele para frente, para trás e para os lados, se ele puxar de maneira abrupta, se ele tomar um susto e puxar de repente, a pá do rotor principal decepa a cauda dele. Isso é um erro de projeto. Um grande escritório de Nova York só vive de processar essa empresa. Só disso. Pega o acidente, olha lá, faz e ganha. Então imagina um voo desse helicóptero, aonde de repente o piloto está lá, viu um drone passar, ou vem um pássaro, toma o susto e... Tá. O relatório vai apontar o quê? Que ele, de maneira abrupta, num susto, se decepou. É isso que vai apontar o relatório. Não é isso? Num outro voo igual, da mesma aeronave, 2 pessoas estão ali dentro, de repente, o comandante está voando, tem 2 pessoas ali, as 2 de trás começam a brigar, a lutar entre si. Empurra o piloto e ele corta. O relatório não vai dizer o que aconteceu, nem dentro de uma aeronave, nem dentro de outra, não vai atribuir culpa. Sim. E aí, cabe à justiça, num processo paralelo, e o advogado, e o bom advogado, criar ali os elementos, mas não deixar de usar o relatório que concluiu a investigação, porque vai dar um norte. Tem que começar de algum lugar. Sim. Isso você evita de culpar a vítima, os familiares da vítima, porque qual que é o sentimento hoje
da esposa do comandante do Chapecoense. Sim. Ele é um criminoso. Então ela sofre 2 vezes. Sim. Sofre 2 vezes. Então, eu acho que, primeiro, esse é um ponto. O segundo ponto, durante a investigação, imagine que acesso a todo mundo especulando, todo mundo divulgando. Aqui onde nós estamos aqui tateando, querendo entender o que aconteceu com esse acidente, são tantas possibilidades, né? São tantas coisas que podem ter acontecido. Estava comentando com o comandante antes, a gente junto, eu nunca vi na prática um acidente de parafuso chato de uma aeronave deste porte, a não ser num simulador de voo. É verdade. Ou nos livros. Exato. Né? Então, vou chamar aqui, desculpa, minha opinião é essa, uma fatalidade. Isso. Que incorre de erros e de percepções erradas de um ser humano. É isso que eu vou dizer. Mas, em relação à matéria, com certeza não vai dar elemento suficiente para um juízo de valor e dizer, olha, criminalmente vou responder esse ou aquele, porque ele não traz esse elemento. Sim. Não tem essa informação lá. Bom, gente, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer demais a presença de vocês. Para vocês de casa, eu queria dizer que esse programa tentou, de alguma forma, esclarecer alguns pontos, mas ninguém aqui colocou em julgamento nada, até porque nós não temos os elementos nas mãos, a gente não tem acesso a todas as informações, portanto, nós vamos respeitar as famílias. Exatamente. E só vamos externar qualquer opinião quando tiverem acabado as investigações. Queria demais agradecer a Sandra, ao Calazans, ao Dr. Sérgio e ao Diogo, que está sempre conosco aqui. Para vocês, eu desejo uma semana muito abençoada e te vejo no próximo final de semana. Tchau! A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.